A paz do Senhor a todos, queridos, uma boa tarde. Que Deus continue abençoando a vida de vocês a cada dia mais. Uma breve reflexão para nós aqui nessa tarde. Estava aqui meditando na palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo de número 8, vai falar assim, ó: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É a versão da NVI. Estava aqui meditando. Se Deus nos tratasse da mesma forma que nós tratamos o nosso próximo. Meditando nessa palavra, eu lembrei de uma história que é contada como verídica, que tem por título O Amargo Regresso. Aí vai contar a história de um jovem que estava retornando da guerra. E nesse retorno da guerra, ele liga para os seus pais. E ele fala: pai e mãe, estou retornando, mas eu gostaria de pedir um favor. Estou levando um amigo comigo. E o pai e a mãe falam: não tem importância, pode trazer esse amigo com você, vamos recebê-lo muito bem. Aí o jovem pega e fala: mas tem um problema. Ele foi ferido gravemente nessa guerra. Ele perdeu um braço, perdeu uma perna. E aí quando esse jovem diz isso, o pai e a mãe dele já mudaram a atitude. Eles falam: meu filho, nós não temos condições de receber uma pessoa com tantas deficiências dessa forma aqui em casa. Vai ser muito difícil cuidar de uma pessoa dessa forma. Mas pode trazê-lo, porque nós vamos arrumar um lugar que vai estar cuidando muito bem dele. E o jovem pega e fala: mas não, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele venha morar junto conosco. E os seus pais falam: nós não podemos, porque vai ser muito difícil de cuidar dessa pessoa dessa forma. E o jovem então pensa e diz para o seu pai: pai, tudo bem então, o senhor tem razão. E aí, passado mais alguns dias, eles recebem novamente o telefonema, só que agora era da polícia. E a polícia então pedindo para que eles fossem até a cidade vizinha, em um hotel à beira da estrada, que ali um jovem havia cometido um suicídio. E eles vão, e quando eles chegam ali naquele lugar, para poder fazer o reconhecimento daquele jovem, que era o filho deles, eles então reconhecem que o filho ou o amigo que ele estava dizendo era ele próprio, que havia sido ferido gravemente na guerra. E ele tinha perdido o braço e tinha perdido uma perna. E ele não quis contar para os seus pais qual era o real problema dele, que era ele mesmo e não um amigo. E aí eu estava meditando. Se aqueles casal tivesse recebido a notícia e ele dito: estou voltando para casa, mas perdi uma perna, perdi um braço, a atitude teria sido totalmente diferente, porque era o filho que eles iam receber de volta, perdendo sem um braço e sem uma perna. Mas quando o filho diz que era um amigo, eles não se importaram pela deficiência do amigo. E isso fez com que o filho deles tivesse uma tristeza tão grande no coração que o levou a cometer um suicídio. Porque ele não queria deixar os seus pais numa situação difícil. Porque a palavra dos seus pais foram: não temos condições de cuidar de uma pessoa nessa situação. E aí eu fico pensando, o versículo fala que Jesus, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você já pensou que se Deus olhasse para nós e falasse para Jesus, falasse: não vá morrer por este povo, porque esse povo é um povo pecador. Então o que seríamos de nós? Mas Deus, ele não olhou para aquela situação que nós estávamos. E nem tampouco Jesus olhou se o mundo o aceitaria ou não. O que ele viu foi um amor que ele tinha tão grande que ele sabia que alguns receberiam ele como
o seu único e suficiente Salvador. E ele então desceu para poder morrer por nós. E aí eu te pergunto, como você tem tratado o teu próximo? Será que você tem se colocado no lugar do próximo, olhando para o amor que Deus falou que nós teríamos que ter pelo nosso próximo? Como nós estamos tratando o nosso próximo? Será que nós estamos tratando o nosso próximo com desprezo? Porque não fazem parte, não é filho, não é amigo, um próximo nosso, nem um parente de sangue, e por isso você tem desprezado? Olha o que aconteceu com o jovem. Tirou a sua vida, porque os seus pais falaram que seria difícil cuidar daquele amigo. Então, com essa reflexão aqui nessa tarde, é uma reflexão para nós pensarmos como nós temos tratado o nosso próximo. E pensar como você tem tratado o seu próximo. E se Deus te tratasse dessa mesma forma? Você já pensou se Deus te tratasse da mesma forma que você tem tratado o seu próximo? Então vamos pensar que o amor de Deus foi tão grande por nós, que Ele não nos trata da forma que nós deveríamos ser tratados. Oh, abundante graça e um amor tão glorioso de Deus por nós, que Ele não nos trata como nós merecíamos ser tratados. Então pense que você era um pecador, e mesmo sendo pecador, Jesus morreu por você. Que Deus abençoe a sua vida.